Sorriso no coração, vamos dar início à nossa aula de matemática. Hoje vamos ver grandezas de medidas de comprimento, medidas de área. Vamos falar de perímetro. Vai ser uma aula de matemática em ritmo junino. Passemos adiante para a gente ver o conteúdo da aula de hoje. A gente começa falando de medições. Medir é uma atividade simples, mas deverasmente significativa. Medir ajuda a compreender as relações do cotidiano. Há diversas situações em que temos a necessidade de medir o comprimento de uma mesa, medir o comprimento de um tecido, um comprimento ou a largura de um terreno. Há situações em que temos necessidades de medir a massa, em quilogramas, em gramas, seja de algo que a gente esteja comprando ou de algo que a gente está querendo analisar. Há necessidade de se aferir a temperatura, seja ela a temperatura ambiente, seja ela a temperatura corporal ou de algum alimento que você esteja cozinhando. Há necessidade também de fazer medições de área, ou seja, medidas de superfície, que daqui a pouco a gente vai detalhar com mais precisão. Saber a área de um compartimento ou cômodo de sua residência, saber a área de um terreno, são de suma importância, em especial nas relações comerciais, seja ela na compra e venda, seja ela quando você está fazendo um contrato de uma obra de serviços. Pois bem, as medidas e aferir a sua extensão faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e é de suma importância, como eu falei no início. Grandezas. Existem grandezas discretas e grandezas contínuas. Explica aí, professor, qual é a diferença de uma para outra? Na grandeza discreta, meus queridos, a gente simplesmente vai contar elementos e vai estar muito relacionada ao número inteiro. Um exemplo, professor. Um exemplo é se está acontecendo determinado evento, você contar a quantidade de pessoas que estão presentes ao evento. Eu vou sair contando de uma em uma as pessoas, até obter o total. Então, nas grandezas discretas, o objetivo é contar elementos que podem ser separados um a um. E, como eu já falei, essas medidas estão associadas diretamente ao conjunto dos números inteiros. Mas existem as grandezas contínuas, que são medidas de outra forma. Imaginem questões como medir a distância entre duas cidades, ou o caso de se comprar carne para um período de uma semana. Nessas situações, meus queridos alunos, não podem ser respondidas com uma simples contagem de um por um. Uma vez que a distância e a massa são grandezas contínuas, isto é, não são quantidades constituídas por partes que podem ser contadas, de modo que são medidas de uma outra maneira. É importante que vocês ficam entendidos que nesses dois casos e outras situações semelhantes, também acontece a medição. Só que as quantidades envolvidas podem ser expressas, dependendo da situação, por números inteiros e números não inteiros, que estão vinculados e pertencem ao conjunto dos números reais. E aí um exemplo, professor, comprar 1,5 kg de carne. Tem a parte inteira, que é 1 kg, e a parte que não é inteira, que é a parte decimal, meio quilo de carne, né? No dia a dia, as pessoas fazem
pesagens, medem objetos, imaginam a distância entre duas localidades, até medem terrenos para cultivo e plantação. Ou seja, a ação de auferir medidas faz parte do nosso cotidiano, como eu falei no slide anterior. Sistemas de medidas. Antes de a gente começar a comentar o atual sistema métrico decimal, vamos fazer um passeio pela história para lembrar os queridos alunos que em tempos primórdios, há muitos e muitos anos atrás, o homem utilizava para fazer as medições lineares as partes do corpo como padrão de medida. E isso gerava muita confusão. Haja vista que de uma pessoa para outra os tamanhos são diferentes. E também por conta de que ao longo da história da humanidade, o comércio, as construções, as atividades transacionais foram exigindo padrões que fosse aceitável de um país para outro, e as partes do corpo já não mais atendiam às necessidades. Para vocês terem uma ideia, no passado se utilizava o cúbito, que é a distância do cotovelo até o dedo médio, se utilizava o palmo, a passada, o pé, enfim, partes do corpo para se fazer as medidas. O fato é que, após a Revolução Francesa, no século XVIII, uma comissão de cientistas e acadêmicos se reuniu com o objetivo de estabelecer uma unidade natural, isto é, que fosse buscada na natureza e não mais nas partes do corpo humano, e pudesse ser facilmente copiada e estabelecida como uma medida de padrão universal. Desta forma, surge o sistema métrico decimal. E a unidade básica de medida de comprimento desse sistema é o metro, aí representado pela letra minúscula. Então, o metro, ele vai estar aqui no centro dessa escala que eu coloquei. Ele vai estar aqui no centro. À direita do metro eu vou ter os submúltiplos, começando pelo decímetro, depois o centímetro e finalizando com o milímetro. E à esquerda da unidade básica, que é o metro, eu vou ter os múltiplos, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Todo mundo sabe que em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Professor, como é que a gente usa essa escala para fazer transformações? Toda vida que eu estiver em uma determinada unidade de comprimento e for me deslocar para a direita, cada casa que eu andar para a direita, eu multiplico por 10. E se eu estiver em determinada unidade e for caminhar para a esquerda, cada casa que eu caminho para a esquerda, eu faço o contrário, eu divido por 10. Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de como se faz os cálculos de transformações de mudanças de unidade de medida de comprimento. Vejamos agora que essa outra escala, superfície, unidades de área. Quando eu estou trabalhando com superfície, eu tenho a necessidade de fazer medidas bidimensionais. Não vou trabalhar agora mais de forma linear, mas sim de forma a considerar o espaço. E quando isso acontece,
eu não vou estar mais fazendo medições únicas, e sim duas medidas e acabam se multiplicando. Por isso que eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Eu estou considerando duas medidas simultâneas. Exemplo, largura e comprimento simultaneamente. Aí eu tenho uma unidade de área quando eu trabalho com essas medidas de comprimento ao quadrado. Tal como na medida linear, se eu me desloco para a direita, cada casa que eu ando eu vou multiplicando. Sempre que agora, como eu estou trabalhando na medida bidimensional, eu multiplico não mais por 10 a cada casa, eu vou ter que multiplicar por 100. E se eu tiver em uma determinada unidade de área e me deslocar para a esquerda, cada casa que eu ando, em vez de eu multiplicar, eu vou dividir, e eu vou dividir cada casa por 100. É assim que essas escalas nos auxiliam, nos orientam para fazer as transformações das unidades. Então, conforme dito, vamos trazendo aqui um exemplo para a gente mostrar como é que a gente transforma 5,06 metros na unidade de centímetros. Para melhor esclarecer, eu trouxe um pedaço da escala do comprimento linear, aqui começando por metro, depois tem o decímetro, centímetro e o milímetro. Eu trouxe a unidade básica e os subúltiplos, já que eu vou sair do metro e quero transformar em centímetros. Como é que vai corresponder em centímetros os 5,06 metros? Pessoal, inicialmente eu saio da primeira casa e chego no decímetro, depois eu caminho mais para outra casa, chego nos centímetros. Cada casa que a gente salta, nós multiplicamos por 10. Se eu caminhei duas casas, 10 vezes 10 corresponde a 100. Então eu vou pegar o número original, 5,06, e vou multiplicar por 100, porque eu caminhei duas casas para chegar no centímetro. E eu vou ter como correspondente 506 centímetros, que é o equivalente a 5,06 metros. Vamos agora fazer o contrário. Eu tenho 98 centímetros e quero ver o correspondente dele em metros. Então eu estou aqui nos centímetros e vou caminhar para a esquerda. Vou caminhar, primeira casa decímetro, segunda casa o metro. Cada casa que eu caminho para a esquerda, eu tenho que dividir por 10. Como eu caminhei duas casas, no total eu vou dividir por 100. Vou dividir quem, professor? Os 98 que foram informados aqui nesse exemplo 2. De tal sorte que 98 dividido por 100 vai corresponder a 0,98 metros, que é o que corresponde aos 98 centímetros iniciais. Vamos agora falar de perímetros, meus queridos alunos. O que vem a ser perímetro, professor? Ora, perímetro, meus queridos, nada mais é do que você pegar as medidas dos lados de um polígono e sair somando essas medidas. Eu apresento aqui para vocês esse polígono que tem 5 lados. E se eu quero saber o perímetro, eu vou ter que observar a medida de cada lado e depois organizar e efetuar a adição. Então, começando aqui pelo maior lado, eu tenho 5 centímetros, que vai se somar com 4,3 centímetros, que vai se somar com 3,1 centímetros, que vai se somar com 2 centímetros e por fim
se soma com o lado que mede 1,8 centímetros. E aí eu vou ter 16,2 centímetros. Este somatório vai corresponder a quê? Ao perímetro da figura geométrica apresentada. Repetindo, perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Áreas de figuras planas. Eu trago aqui como primeira figura plana para a gente analisar o cálculo da área, o triângulo. Por que, professor, o senhor começou com o triângulo? Porque o triângulo é a figura geométrica com o menor número de lados. Quantos lados tem um triângulo? 3. Daí a palavra triângulo. O encontro de dois lados forma um ângulo, né? Ângulo sempre vai ser essa medida aqui, encontro de dois lados. Pois bem, para eu calcular a área de um triângulo, eu vou precisar saber o tamanho da base desse triângulo, representada aqui pela letra B minúscula, a base. Vou multiplicar a base pela altura, representada aqui pela letra H minúscula. Professor, como é que eu encontro a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, se ela não estiver informada no cabeçalho da questão, do exercício, da situação problema, ela deve estar identificada na figura geométrica. De que forma? Aqui nesse triângulo que eu trouxe, esse primeiro triângulo, eu tenho essa linha azul. E se essa linha azul estiver indicando, como eu acabei de desenhar aqui, o ângulo, o símbolo do ângulo de 90 graus, isto aqui vai corresponder à altura. No caso aqui desse triângulo que está mais à direita, eu vou colocar o símbolo de 90 graus aqui, que é esse quadrado com a bolinha no meio. E se eu quisesse calcular a área desse triângulo, eu teria que saber a medida aqui da base. E essa vertical, né, formando com a base o ângulo 90 graus, seria a minha altura. Pegava a base, multiplicava pela altura. E o detalhe é que depois que eu multiplico base com a altura, eu tenho que dividir por 2. É assim que se calcula a área de um triângulo. A medida da base multiplicada pela medida da altura. E o resultado dessa multiplicação eu tenho que dividir por 2. Então, meus queridos alunos, vamos para um exemplo de como calcular a área de um triângulo em uma situação que é possível de acontecer no cotidiano. Eu tenho aqui o triângulo que representa um terreno. Esse terreno vai ser coberto por grama. E no futuro vão fazer futuras obras. O metro quadrado da grama custa R$9. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Que procedimento, professor? Colocar a grama em todo o terreno. Primeiro passo é a gente identificar os elementos do triângulo. Aqui eu vou ter a base. A base aqui está representada por 20 metros. E essa linha vertical, que eu estou desenhando aqui o símbolo do ângulo 90 graus agora, vai corresponder ao ângulo de 90 graus. Muito bem. Tem os elementos necessários para calcular a área do triângulo? Sim. Tem uma base, tem a altura. A base mede 20, a altura mede 15. O que diz a fórmula? Base vezes altura e o resultado divide por 2. Substituo no lugar de B minúsculo o 20. Substituo no H o 15. Multiplico 20 vezes 15, 300. Pego esse resultado, divido por 2. E aí eu tenho a área deste terreno em forma de triângulo, uma área de 150 metros quadrados. Ora, o problema queria isso? Não, o problema queria
que fosse calculado o custo para se colocar a grama neste terreno triangular. Muito bem. Quanto é que custa o valor do metro quadrado? Foi informado que é R$ 9. Se eu já sei que o terreno tem uma área de 150 metros quadrados, eu multiplico por 9, que é o valor de 1 metro quadrado da grama. Efetuada essa multiplicação, eu vou ter o seguinte custo para poder colocar grama em todo este terreno de 150 metros quadrados. Eu vou ter que gastar R$ 1.350. Olha aí, vamos agora calcular, meus queridos alunos. Ou aliás, vamos mostrar as fórmulas de cálculo da área do quadrado e do retângulo, polígonos de 4 lados, da família dos quadriláteros. Antes de apresentar as duas fórmulas, vamos examinar as características destes dois polígonos. O quadrado tem 4 lados. Só isso, professor? Não. Os seus 4 lados, aqui representado pela letra L, têm todos a mesma medida. De tal sorte que se eu tenho L aqui, no lado direito, lá na base do quadrado, eu também vou ter um lado medindo L. Além disso, o quadrado, ele tem nos seus vértices esse símbolo que eu estou desenhando, que corresponde à medida do ângulo de 90 graus. Um quadrado, ele tem ângulos internos de 90 graus. Passemos agora para o nosso amigo retângulo. Quais são as características de um retângulo? Tem 4 lados. Os lados com a mesma medida formam pares. No caso, comprimento na base e comprimento lá no lado superior. E a largura vai formar o tupá com a largura do lado direito e a largura do lado esquerdo. Comprimento representado pela letra C, a largura representada pela letra L. Além disso, tal como no quadrado, o retângulo vai ter nos seus vértices ângulos de 90 graus. São essas as características desses dois polígonos da família dos quadriláteros. Em outra aula eu vou apresentar o restante da família, que são os trapézios, paralelogramos e os losangos. Agora sim, vamos para como é que se calcula a área de um quadrado, professor. Se eu estou de posse da medida de um lado do quadrado, eu pego, como todos os lados são iguais, multiplico um pelo outro. L vezes L dá L ao quadrado. E isso significa, então, toda vida que você tiver algo com a forma de um quadrado e quiser calcular a área, a superfície desse quadrado, você pega a medida do lado e eleva a segunda potência, que corresponde ao número vezes ele mesmo, aí você encontra a área do quadrado. E a área de um retângulo, professor, como é que calcula? Se eu souber o comprimento e souber a largura, é só multiplicar um pelo outro, eu tenho a área de um retângulo. Tenho dito, passemos adiante. Exemplo, professor, para a gente sedimentar ou entender melhor o estudo do cálculo da área. Para sentar cerâmica em uma sala retangular de 3 por 4, essa medida aqui 3 por 4, meus queridos alunos, é a medida do comprimento e a medida da largura. Continuando a leitura, o pedreiro fez o cálculo preciso e acrescentou mais 10% para cobrir as perdas. Quais os cálculos que o pedreiro fez? Vou mudar aqui a tinta da minha caneta. Vamos mudar a tinta da caneta. Meus queridos,
Vocês devem estar se perguntando, professor, que história de 10% é essa? É porque quando você vai fazer uma obra, seja qual for ela, reforma, você nunca calcula exatamente a área que você vai fazer a reforma. Você tem que considerar as possíveis perdas, por conta de que acontece acidentes, você não corta da medida correta, então você tem que comprar sobrando em média 10% a mais. Por isso que foi colocado esses 10% aqui, que é muito próximo daquilo que acontece na realidade. Mas vamos lá. O detalhe é que essa sala tem o formato de retângulo, ela é retangular. Muito bem. Se ela é retangular e eu vou cobrir essa sala com cerâmica, né, o seu piso, eu vou calcular a área de um retângulo. E como é que eu calculo a área de um retângulo? Pego o comprimento, que mede 3, e multiplico pela largura, que mede 4. Então tá aqui, meus queridos, ó, superfície dessa sala, que corresponde, é sinônimo de área, vai ser 3 vezes 4. Então essa sala vai ter uma área de 12 metros quadrados. Olha o expoente aqui em cima da letra M. 12 metros quadrados. Muito bem. Agora vamos para o cálculo das perdas, né? As possíveis perdas durante a reforma ou a construção que acontece, isso é normal. 10%, meus queridos, isso já foi assunto de aulas anteriores, é por isso que às vezes a gente fica se perguntando para que aprender determinado conteúdo na matemática, porque mais adiante ele vai ser útil. Está aqui, aprendemos a porcentagem e estamos aqui vendo a sua aplicabilidade. 10% nada mais é do que o número 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 vai ser correspondente a esse número decimal aqui, 0,1. Muito bem. Se eu quero calcular 10% de quê, professor? Da área do retângulo, que corresponde à superfície dessa sala que está sendo coberta por uma cerâmica. Então tá aqui, ó, 0,1, que é a forma decimal de 10%, multiplicando o 12, que corresponde à área, à superfície dessa sala. Então quando você efetuar essa multiplicação, você vai encontrar uma perda de 1,2 metros quadrados. De tal sorte que o pedreiro vai informar que vai necessitar comprar de cerâmica os 12 metros que corresponde à área da sala, somado mais os 10% das possíveis perdas de 1,2. Fazendo a soma desses dois valores, eu tenho que comprar no total 13,2 metros quadrados de cerâmicas para ter uma reforma feliz. Quando a reforma termina, todo mundo bate palma, principalmente quando a pessoa está dentro de casa, né? Doido que a obra termine. Todo mundo bate palma, ficou bonito, agradável, melhor do que era antes, né? Passemos adiante. Sorriso no coração de todos vocês, e eu desejo a vocês uma feliz férias com muitos festejos juninos. Um forte abraço.